Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos iniciando a nossa nona semana de produção da notícia, dando uma atualizada então no cronograma, né? Hoje é dia. Essa aula corresponde então no cronograma de vocês ao dia 5 de outubro. A gente vai falar sobre dois pontos muito importantes para vocês fazerem depois as notícias de vocês, que é a linguagem jornalística, né, e o texto jornalístico. São dois pontos fundamentais para vocês escreverem os textos de vocês. E aí a gente na próxima semana fala sobre outros pontos que estão aqui no plano, né? E aí a gente já começa no dia 19, então, de outubro, daqui 2 semanas, vocês já fazem o primeiro texto, né? A primeira notícia que vocês vão produzir. E por isso que o conteúdo de hoje é muitíssimo importante para vocês, porque são pontos que a gente observa, né? Ao longo dos anos com as turmas, que é onde geralmente o pessoal, teoricamente, parece ser muito fácil, mas é onde muitas vezes acaba deixando de lado, né, por não ter, claro, né, vocês estão num processo de aprendizagem, por não ter ainda o hábito, né, o costume de escrever texto com uma linguagem considerada jornalística, né. Então a gente vai ver essas características e alguns exemplos também para vocês observarem. Então, retomando até o que a gente já viu, quando vocês forem escrever os textos de vocês, sempre lembrem, né, de checar, principalmente enquanto vocês escrevem, mas depois que vocês já finalizaram, se estão ali respondidas as perguntas básicas do lead, né? Então, o quem, o que, o quando, o onde, o como e o porquê. Então, a gente falou sobre isso no último vídeo, né? Vocês podem assistir mais de uma vez, enfim. Podem consultar o material que eu postei para checar, né? Porque é um dos pontos que eu vou cobrar, né, de vocês. Então, agora a gente começa com algumas regrinhas, alguns conselhos mais específicos, né? Que, enfim, estão em vários textos aí. Depois eu cito alguns, né? Que dão esse manual, então, para se escrever com uma linguagem mais jornalística, né? E como eu falei, tem um motivo, né? Não é porque um autor A, B ou C achou bonito, enfim. É como se vocês começarem a observar os textos jornalísticos, claro, daqueles veículos mais de referência, né? Não estou falando aqui do blog, do defensor, do político A, B ou C, ou aqueles sites de caráter duvidoso, né? Que fazem jornalismo completamente amador, né? Então, observando os veículos principalmente de referência de grande circulação nacional, e os autores também, né, que escreveram essas obras. Então, o primeiro ponto é evitar sempre a condicional, né? Porque, por exemplo, a professora teria gostado do trabalho final. Claro que não é um assunto jornalístico, mas só para citar o exemplo. Isso dá uma ideia de imprecisão, né? Se usa muito, né? Às vezes até por questão de processo judicial. Então, falam, no caso, por exemplo, de pautas de segurança, o fulano teria abordado a vítima com uma arma, né, para não configurar que está afirmando categoricamente, porque, né, aí o veículo fica passível a ser processado por falsa acusação, etc., danos morais. Mas em outros casos, né, que não sejam esses mais específicos, evitem usar a condicional, né, o teria, seria, poderia, né. Por exemplo, a professora teria gostado do trabalho final, é uma informação objetiva, né, que vocês têm como checar. Então, né, gostou ou não gostou, né? Então, tem que se responder, dar uma ideia de imprecisão. Então, usar a condicional dá essa ideia de imprecisão. E se é algo checável por vocês, né, eu vou questionar se vocês utilizarem, né? É ou não é, né? Não tem esse meio termo, né? Numa busca por uma informação mais objetiva.
Então, o texto mais informativo evita condicional, né? Há exceções, quando é impossível checar um fato, quando for acusação, né, a alguém. E aí o texto opinativo, que é outra coisa, né? Então, eu não vou entrar aqui na diferenciação. Vocês têm o momento de estudar o texto opinativo, então, para o texto informativo, se evita sempre que possível. Os verbos, né? Assegurar, ressaltar, esclarecer, né? O repórter está acreditando na versão do entrevistado, né? Então, o fulano assegura que, né, o presidente da Câmara de Vereadores ressalta que vai ser votado na próxima semana o projeto X, ou o fulano esclarece, né? Então, dá um entendimento de que o repórter está acreditando, então, nessa versão apresentada pela fonte. Explicar, né, a fonte ensinou ou explicou algo, quer dizer, são verbos que são utilizados, mas tem um sentido, né? Então não se pode utilizar indiscriminadamente, né? Fulano explica, né? Se ele não está explicando, não tem por que usar, né? Fulano explica. Fulano explica que, né? Tarará, tarará. Tem que ser uma explicação para usar o verbo explicar, né? Como essa palavra de ligação. Tem várias opções aqui, eu coloquei algumas, porque às vezes aí está um ponto importante, que às vezes, principalmente no início, às vezes a gente se apega a um ou outro, né, verbo, esses verbos que a gente usa para fazer a ligação com as fontes. E às vezes a gente fica repetindo, destaca, por exemplo, é um dos que mais, né, mais se destaca fulano, né? Então tem outras possibilidades, tem sinônimos, né? Afirma, fulano disse, fulano informa, fulano destaca, fulano enfatiza, fulano salienta, né? Então procurem variar, né? Não só no texto de vocês, mas ao longo, né? Enquanto vocês forem fazer os textos de vocês ao longo do curso e no mercado, fazendo estágio, enfim, seja em assessoria, seja em rádio, seja em TV, seja impresso ou no online, né? Tudo é texto, né? No jornalismo, até o rádio e a TV. Então, variem, né, essas ligações. Então, outras possibilidades, segundo fulano, conforme ressalta o fulano, e assim, conforme salienta, de acordo com fulano, fulano acrescenta. Eu botei tudo fulano, né, então, o fulano é a fonte, no caso aqui. Então, deem essa variada, né, porque vocês vão ter que citar, né, se vocês vão usar, né, informações da fonte, vocês vão citar, pode ser até não necessariamente de um fulano, pode ser de alguma instituição, né? Então, segundo o Ministério da Educação, tarará, tarará, conforme ressalta nota da Universidade Federal, tarará, tarará, conforme salienta, né, de acordo com o instituto tal, né? Aí, claro, vai ser algo, por geral, muitas vezes é a assessoria que está falando em nome do órgão, né? Do instituto, da empresa, enfim, independentemente do tipo de instituição. Outro ponto muito importante e que eu vou cobrar de vocês, mas num bom sentido, é a clareza, né? Vocês têm que ler e ver que o texto está claro, está fácil de ser entendido. Tem que ser um texto fácil de ser entendido. Então, se ficar confuso ou algo que levante dúvida, eu vou fazer o apontamento. Então, informações imprecisas, né? Se vocês usarem dados, vocês vão ter que citar de onde vocês tiraram. No Brasil já foram vacinadas número X lá de pessoas. Eu vou questionar, né? Conforme quem? Conforme o Ministério da Saúde, conforme o consórcio aquele de veículos que foi criado, conforme, né? Conforme uma instituição específica, né? Então, essas informações têm que estar precisas e, preferencialmente, também devem ser checáveis, né? As frases claras, né? Então, sempre tentem simplificar, né? Então, às vezes se colocam 3 palavras que poderia se reduzir a uma, né? Então, algumas repetições também, né? Que alguns manuais, principalmente aí no caso do rádio, eu lembro que autores Barbeiro e outros autores colocam, Ferrareto, mas também isso serve muitas vezes para o texto online ou impresso, que é as redundâncias, né? Então, conforme a prefeitura municipal, né? Então,
municipal está sobrando ali, porque se é prefeitura, né, vai ser do município. Então, e às vezes palavras, né, que vocês leem e podem reduzir, né, o número de palavras para ficar mais claro, né? Verbos fortes, né, que quer dizer geralmente no presente, na voz ativa, né? Então, aquilo que a gente tinha falado na outra semana, de evitar a voz passiva, né? Então, por exemplo, como eu citei, né, um exemplo bem aleatório, a Câmara de Vereadores votou o projeto tal e não o projeto foi votado pela Câmara de Vereadores. Então, questões, quanto mais claro, né, quanto mais for facilitar o entendimento do leitor, melhor. Orações coerentes quanto ao tempo dos verbos e número, né? Então, claro, correção gramatical, né? Sequência correta de tempos verbais. Então, às vezes acontece até errinho de digitação ou quando vai se escrever com pressa, né? Um exemplo bem aleatório, as chuvas, né? Então, as chuvas, conjugar sempre, colocar sempre o plural, singular, plural, sempre cuidar isso. Fazer sentido as ligações entre um parágrafo e outro. Então, às vezes, né, muda-se totalmente de assunto de um parágrafo para outro, então fazer essa ligação, né, ter o bom senso, assim, a questão de identificar a mudança de parágrafo, quando que é o momento de, né, então às vezes vem o texto, uma frase de uma linha ou duas linhas bem curtinha e já muda o parágrafo e às vezes o parágrafo seguinte é um complemento do primeiro, não deveria ter feito essa quebra de parágrafo, então eu vou indicar isso também. E às vezes parágrafos muito longos também, né? Então tem que achar ali um ponto em que dê para fazer a quebra de parágrafo para não ficar o famoso tijolão, né? Que é chamado aquele bloco de texto muito, muito comprido. Né? Vocês têm, claro, as normas aí da avaliação, né? Número de linhas, etc. Mas tentem fazer uma distribuição legal. Detalhes, então, em vez de adjetivos, né? Então, ao invés de dizer, o exemplo mais claro, apesar que aí até já é mais um pouco, se admite, é uma das exceções em que se admite até o uso de adjetivos, mas, por exemplo, ao invés de dizer que o fulano acertou um bonito chute de fora da área, dá para se descrever, né? Como é que foi esse gol, um exemplo do jornalismo esportivo. Mas no esportivo até se usa, mas é uma exceção, dá para se dizer assim, na questão do uso de adjetivos, porque se fala muito que jogou bem, que foi um fiasco, etc. Mas no jornalismo mais informativo, esse de evento, de algo que aconteceu, etc., então é sempre preferível utilizar os detalhes ao invés do uso de adjetivos, até porque não é um texto opinativo, né? Então, às vezes vem, algo, né, a atitude da prefeitura foi uma vergonha, né, eu vou marcar, não é um texto opinativo, é um texto informativo, então descreve o que aconteceu, né, deixa que o próprio leitor julgue ou não, né, se aquilo ali foi uma vergonha ou não. E claro, sempre ouvindo o outro lado da fonte também, quando for principalmente pautas polêmicas, né, ouvindo o outro lado da notícia, né, ouvindo as fontes que estão do outro lado. Uma ideia por parágrafo, geralmente, né? Gramática e ortografia corretas e evitar repetição de palavras na mesma frase, né? Ou no mesmo parágrafo. Então, se vocês botarem conforme destaca o secretário tal, ponto. Daí, conforme destaca, de novo, eu vou marcar, tá repetindo aqui, né? Apareceu conforme destaca e na sequência já de novo. Ou a repetição desses verbinhos, né? Destaca. Eu vou ressaltar, vou marcar ali também para vocês trocarem por um sinônimo, né? Então, evitar a repetição de palavras. Busquem sinônimos, né? Clareza. Até tem o dicionário online de sinônimos, que é uma barbada hoje em dia, que não se tinha, né? Mas tomem cuidado, porque às vezes pode ficar sem sentido, né? E não usar palavras muito, né, eruditas, né, palavras que não são de amplo conhecimento da população, porque é aquela ideia, o texto jornalístico informativo, claro, ele pode ser lido e entendido tanto por um juiz, por um médico, quanto por um trabalhador, um operário, né, alguém que
que não necessariamente vai ter, né, uma certa erudição. Então, é um texto que tem que ser claro para todos, né? Então, frases claras, não usar citação e aspas em excesso, cuidar o tamanho também, quando forem usar citação com aspas, não usar citações muito extensas, evitar o uso da condicional que a gente já falou, não supor nada, né? Tem que checar e afirmar ao invés de supor, evitar adjetivos, escolher verbos precisos, contextualize e explique os números. Então, se vocês colocarem, o preço da carne subiu 10%, né? Aí eu vou perguntar, subiu... Primeiro, com quem é que está fazendo essa afirmação, e segundo, em relação a quando, né? Em relação ao mês passado, em relação ao último ano, em relação à média do período, né? Então tem que contextualizar, explicar, né? Esses números não podem ficar... E outra coisa é dizer se isso está dentro da normalidade ou não, né? Então, a maior média do período, etc., né? O maior aumento dos últimos tantos anos, ou o maior aumento desde 2010, desde 2001, e assim por diante. Então, contextualizar quando forem usar esses dados, números e estatísticas. Evite introduções, né? Então, vocês não precisam fazer aquilo que vocês faziam nas redações, por exemplo, de Enem, de ensino médio, etc., que é fazer uma introduçãozinha bonitinha, né? Explicando o tema, né? Nesse caso, não. Aconteceu alguma coisa, ou vai acontecer, vocês já vão entrar direto no assunto, respeitando a questão da pirâmide invertida. Então, por exemplo, um caso de feminicídio, né? Então vocês vão, claro, como volto a repetir, vocês vão ter o espaço lá para fazer a reportagem, a grande reportagem, tem a disciplina voltada para a reportagem, e alguns de vocês acho que fazem até concomitantemente, né? Essa aqui com a da reportagem. Então vai ter esse momento de fazer uma matéria mais aprofundada, etc. Mas no caso da notícia informativa, aconteceu o caso, vocês já dão o que aconteceu, né? Então vocês não vão escrever um texto ali apresentando uma introdução, né? Comentando de maneira geral sobre o feminicídio para depois dizer que aconteceu o feminicídio. Nesse caso do texto informativo da notícia, que é um texto curto, não, vocês já vão colocar a informação direto. Então, evite introduções, vá direto ao ponto. O texto que passa a ser lido e compreendido tanto por um intelectual quanto por um trabalhador braçal, enfim, aquilo que eu falei antes. Preferir sempre frases curtas, né? Então, se tiver ali 5 linhas sem dar um ponto, né, eu vou dar uma sugestão de quebra nessa frase. E aí a Anastela de Souza Pinto coloca que o jornalista não acha, ele afirma, né? Então, não colocar suposições, né? Como organizar o texto, então? Informações fundamentais no lead, que a gente já viu aqui o lead, conceito de lead. Então, um contextozinho histórico num sentido assim, de dizer a primeira vez, quando foi a última, o que vinha acontecendo, o que afeta a história, né? Então, pensando no aumento da gasolina, né? Então, a primeira, não, sei lá, o 7º aumento nos últimos tantos dias, né? Ou o 19º aumento, claro, estou dando um exemplo aleatório, não estou dizendo que essa é a notícia, mas um exemplo aleatório, é o 12º aumento no ano, né? Então vocês vão ver quantos, né? Vão checar isso com as fontes, é claro. Quando foi a última, né? Então foi por exemplo, é o 12º aumento da gasolina no ano e o último havia sido 8 dias atrás, né? Então, por exemplo, o que vinha acontecendo, o que afeta, quais são as causas, né? Mas tudo isso de maneira bem informativa, nesse caso do texto curto, né? Vocês vão deixar para fazer algo aprofundado na outra disciplina de reportagem, ou se vocês estiverem no mercado, vai ter o momento em que a notícia saiu e vai ser dada informação mais nova, mas a própria equipe ou vocês mesmos vão fazer, né, uma reportagem maior, uma entrevista com um especialista, várias entrevistas, uma grande reportagem, enfim. Mas no momento em que sai a notícia, os veículos todos eles colocam esse texto mais informativo, e aí no caso da internet fica ali até os links do que já saiu em relacionado ao mesmo tema, etc. Dimensão quantitativa, quanto representa do total, está crescendo ou caindo com relação com a média, aquilo que a gente falou antes.
Opiniões relevantes, então, dos envolvidos, das autoridades, dos especialistas. Então, vocês vão ter uma pauta e aí vocês vão ter aquilo que eu sugeri de vocês fazerem no exercício, que é de pensar nas possíveis fontes, né? Então, né, envolvidos, autoridades, especialistas, etc. Várias versões, vários lados. Aí, claro, no caso da notícia informativa, não vai ser algo mais simples, né, do que numa grande reportagem. Próximos passos, né? Então, o que vai acontecer em seguida, né? Então, seguindo no aumento do preço da gasolina, né? O que de repente o especialista vai dizer que pode ser feito para evitar com que surjam novos aumentos, etc. Defasagem de salário, né? O índice de reajuste salarial do salário mínimo, etc. não tá cobrindo não está nem perto de cobrir a inflação, vamos supor um exemplo aleatório, né? Então, o que pode ser feito, né? O que de repente o governo está pensando em fazer, né? Então, vão se ter as fontes dos especialistas, o governo, as pessoas que estão sofrendo com isso, etc. Aspas de citação, quando usar, né? Evitar declarações banais do entrevistado ou que não acrescentam nada. Então, vocês não precisam usar as aspas só para dizer que entrevistaram um fulano, né? Tem que ser algo que vai agregar informação ao texto. Informações não precisam de aspas, né? Então, evitar, por exemplo, uma fonte falando o evento vai acontecer no dia 3 de julho, afirma fulano, né? Não tem porquê, né? Um evento que está agendado oficialmente não precisa, nesse caso, dizer que foi o fulano que afirmou. Né? Então, usar para avaliações, opiniões, projeções, lembranças, relatos testemunhais, etc. Né? Posso alterar a frase? Entre aspas, essa é uma pergunta feita muito frequentemente. Então, é natural o jornalista corrigir eventuais erros gramaticais. Então, se a fonte falou dois carros bateu ali na esquina, né? Vocês vão corrigir, dois carros bateram na esquina, né? Então, né, não é, a não ser que o objetivo seja destacar, né, esse errinho ou às vezes é algo relacionado a algum sotaque regional, etc. Aí se deixa, né? Mas geralmente se faz essa correção, sim. Evitar cerca de 29, né? Então, se é um número quebrado, ou cerca de 84%. Se é cerca de, né, já arredonda, né, para 85 ou para... às vezes isso se faz muito quando são números muito grandes, né? Então, 1.899 com 581, né? Então, se arredonda. Depende também o quanto é permitido, né, fazer esse arredondamento. Se está aproximado, prefira números fechados, né? Sempre contextualizar os números, já foi dito. Sempre revisar mais de uma vez o texto. Cuidar com os homônimos, né? E sempre conferir a grafia e significados das palavras. Tem umas confusõezinhas que às vezes são feitas, por exemplo, concerto com C com S, ou Câmara e Câmera, né? Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, né? E Câmera de tirar foto. Então, sempre checar, sempre na dúvida, tem a internet, não tem por que não fazer essa checagem, né? Sempre checar, como escreve também, muito importante, o nome, sobrenome e os cargos das fontes, né? Aquilo que também já foi mencionado, as pessoas querem ver seus nomes escritos corretamente, então, às vezes, mesmo que geralmente se use, por exemplo, um acento no nome, checar se realmente vai o acento, né? Mário Fernandes, né? Então, o Mário é com acento ou sem acento, Fernandes é com S ou com Z, né? Então, tem que checar. Cargo também, fulano é secretário, é coordenador, exatamente qual que é o cargo, peçam para a própria fonte informar vocês. Porque a pior coisa é vocês publicarem e a fonte depois ligar reclamando, né? Tu botou que eu era secretário do município e, na verdade, eu sou coordenador regional do estado no município, né? Então, é coisas que vocês vão se acostumando, mas é sempre, né? Sempre tem que checar exatamente. O melhor é checar com a própria fonte, né? Não tem erro, né? Nunca ficar com dúvida, nunca escrever com dúvida. Nomes, como se escreve um sobrenome, mesmo que seja o mais simples possível, né? Então, Marques, né? Um sobrenome Marques com S, Marques com Z, existem os dois tipos. O meu, por exemplo, Ritter, tem
Geralmente é com 2 T's, mas existe com um. Tem o Caio Ritter, que poeta, que é com um T. Então, sempre checar, né? Nunca escrever com dúvida. E também em relação às informações. E aí eu estou colocando aqui o livro, o link com o livro disponível, Teoria e Técnica do Texto Jornalístico, do Nilson Lage, para vocês irem lendo aos poucos ao longo, né, da trajetória de vocês. Então, e também aqui alguns links com notícias que estão aqui nos slides, mas eu vou também colocar separadinho lá no e-aula, porque é aquilo que eu falo, quanto mais vocês lerem, mais vocês vão pegando esse estilo jornalístico, né? Então, questão do título também. Então, exemplo de título que também acontece muito nos primeiros textos, né? Usar um verbo e não ser título temático, né? Então, por exemplo, problemas causados pelas chuvas, né? Então eu vou dizer, cadê o verbo, né? Então é melhor vocês colocarem chuva causa problemas na colheita do milho, da soja, enfim, um exemplo bem aleatório. Então revisem, né? Leiam bastante portais de notícias, né, ver como é que aparecem os textos, como é que são citadas as fontes, porque é exatamente isso que eu coloquei. Se vier, por exemplo, uma citação com aspas que não é algo que complemente, por exemplo, uma informação que possa estar sem aspas, eu vou marcar isso para vocês. Então, as aspas geralmente se usa para agregar, como no caso da fotografia, que vocês vão ver que a legenda, por exemplo, ela não pode repetir. Quer dizer, não é que não pode, é uma questão de logística mesmo, né? Não que seja proibido por lei, né? Mas teoricamente ela não deve, né, repetir o que o sujeito já está vendo na imagem, né? Ela deve complementar. Mesmo vale para a imagem da televisão. Então, no caso das aspas também, né? Vocês não... Uma informação objetiva que possa ser dada sem as aspas, vocês vão dar sem as aspas, mas se for uma variação, um comentário, né, principalmente, algo assim, vocês usem as aspas, mas sempre tem que ter o bom senso, né, de não se colocar trechos muito extensos, né? Então, se vocês vierem com uma citação entre aspas de 3, 4, 5 linhas, eu vou provavelmente sugerir que vocês reduzam, né? Então, principalmente, como eu volto a repetir aqui, pensando de novo no texto informativo curto, né? Então, o caso da reportagem, do texto opinativo é outra situação. Aqui a gente está falando de notícia, né? A disciplina é produção da notícia. Então, no caso de notícia, de um texto informativo curto. Então, é claro que depois, quando vocês forem fazer também outras disciplinas que vão trabalhar com textos mais longos, são outras características. Agora, a notícia curta, seja no rádio, seja na TV, e aí tem algumas especificidades, por exemplo, no rádio, né? Não se colocar aspas para o locutor ler, porque o sujeito ligou o rádio ali naquele momento, vai pensar que é o locutor que está falando aquilo, emitindo uma opinião. Aí tem que se transformar as aspas no o fulano avalia que tarará, 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 né? Mas acontece muito, né, às vezes, do locutor pegar um texto de um site e querer ler direto do site, e aí quando vê ele está falando ali uma citação opinativa extensa, né, e quem liga ao rádio pega aquele trecho e pensa que é uma opinião do locutor, quando na verdade é de uma fonte. Então, se usa em rádio, principalmente sonoras, e essa transformação do texto, da aspas, num texto em que se diz que o fulano está avaliando, etc. Mas aí é algo específico do rádio. Então, esses são os pontos, né, destacados para hoje. E qualquer dúvida podem me escrever, né? Fiquem bem e a gente volta então na próxima semana. Um abraço e até a semana que vem.